Os deputados estaduais cearenses só deverão voltar a trabalhar no plenário 13 de maio, próximo do fim deste ano. É que as obras de reconstrução do espaço destruído por um incêndio ocorrido no mês de junho passado só deverão ficar prontas dentro de aproximadamente 120 dias. Ontem, a direção da Assembleia tornou público a compra do painel eletrônico que será instalado depois das obras físicas, ou depois que as obras físicas estiverem concluídas. O novo painel eletrônico custará muito próximo de 5 milhões de reais, porque é exatamente 4.980 e tantos reais. Ontem, o Diário Oficial de ontem saiu com essa publicação da compra. Isso não significa dizer que esse painel eletrônico já virá logo para o Ceará. Não, ele terá no mínimo 120 dias para ser confeccionado. A construção civil poderá ficar próxima, o custo da construção civil poderá ficar próximo dos 30 milhões de reais. A construtora responsável já está acertada, será a mesma que fez a reconstrução do prédio do Tribunal de Justiça do Ceará, localizado no Cambeba e também destruído por um incêndio em setembro de 2021. Já vão completar 3 anos da construção da obra e ainda não está totalmente concluída. Não vai haver licitação para o contrato com essa construtora, porque a exigência de urgente construção da obra vai permitir, há espaço na lei de licitações que permite essa contratação sem a devida licitação. Se a Assembleia fosse licitar, só a licitação poderia durar uns 120 dias, 4 meses, porque tem os prazos a cumprir e ainda há a possibilidade de recursos entre as empreiteiras. Arrefeceu todo aquele movimento que aconteceu imediatamente após a morte do conselheiro Alexandre Figueiredo, do Tribunal de Contas do Estado, sobre a indicação, o movimento sobre a indicação do seu substituto para a vaga lá no TCE, Tribunal de Contas do Estado. Agora, os deputados estaduais cearenses, principalmente os mais interessados na vaga, falam que o sentimento do governo, veja lá, os deputados dizem que o sentimento do governo do Estado é, embora a vaga seja da Assembleia, a vaga é da Assembleia. O governador só participa do ato para assinar a nomeação do novo conselheiro. A Assembleia é quem vai indicar o nome. Mas dizem os deputados que o sentimento do governo é deixar essa indicação do substituto de Alexandre Figueiredo só para depois das eleições em Fortaleza, porque as eleições municipais nos 182 municípios, em 182 municípios do Ceará, as eleições vão terminar
no dia da votação, 6 de outubro deste ano, elas terminam neste dia, porque lá nos 182 municípios do estado não existe segundo turno de votação. O segundo turno de votação só acontece em Caucaia e em Fortaleza. Nesses dois municípios, as eleições só ficarão concluídas no dia 27 de outubro, o segundo ou último domingo do mês de outubro. O primeiro turno de votação é no dia 6, primeiro domingo de outubro, e o segundo turno de votação é no dia 27 de outubro. Então, o governo só quer que a escolha do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que ocupará a vaga aberta com a morte do conselheiro Alexandre Figueiredo, só seja preenchida em novembro. E por quê? Eles alegam que o governo quer ter mais um elemento de troca para a eleição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. A votação, a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa, no segundo período da legislatura, a legislatura tem uma duração de 4 anos. Ela começa em fevereiro do ano seguinte às eleições, quando se instala a legislatura, no início de fevereiro, com a posse dos deputados eleitos em outubro do ano anterior. Nós só vamos ter eleições para deputados estaduais, federais, senadores, governador, presidente da República, em 2026. Como as últimas eleições ocorreram em 2022, os deputados tomaram posse em fevereiro de 2023, elegeram a mesa diretora que está comandando os trabalhos da casa e continuarão comandando até o início de fevereiro do próximo ano. Esses deputados que foram eleitos para a mesa diretora lá em fevereiro de 2023 serão substituídos pelos próximos em fevereiro de 2025 e os que vão substituí-los serão eleitos em dezembro, até o dia 15 de dezembro, ou mais precisamente, no dia 15 de dezembro. Como ocorrerá esta eleição, e é muito importante para o esquema de reeleição do governador, ele tem um interesse grande, muito grande, na eleição do novo presidente da Assembleia. Então, deixando a escolha do conselheiro do Tribunal de Contas na vaga de Alexandre Figueiredo para novembro, bem próximo da eleição da nova mesa, o governo tem mais um forte elemento de negociação. Também terminam as eleições municipais, no caso de Fortaleza e Caucaia, no último domingo de outubro, no dia 1º de novembro, já todo mundo está eleito, né? Confirmada a eleição, e os derrotados e os eleitos terão novos interesses na Assembleia Legislativa cearense. A sessão de ontem da Assembleia Legislativa foi marcada por uma briga dos deputados evangélicos. E esta briga começou com um pronunciamento do deputado
apóstolo Henrique, criticando os evangélicos brasileiros por não terem se indignado com um ato de pedofilia acontecido nos Estados Unidos e repudiado no mundo inteiro. O primeiro a condenar a fala do apóstolo Henrique foi o presidente do estadual do PL cearense, o deputado Carmelo Neto, que, diga-se de passagem, não é evangélico. Mas vamos ouvir o que ele disse. O deputado Luiz Henrique trouxe a esta tribuna um caso lamentável, absurdo, no qual eu repudio veementemente, de abuso infantil que ocorreu nos Estados Unidos. Trouxe este caso em tom de revolta. E nisso eu concordo com o deputado Luiz Henrique. Realmente, qualquer caso de abuso infantil tem que ser repudiado, tem que ser combatido. E o agressor, o abusador, seja ele quem for, tem que parar atrás das grades, tem que parar na cadeia. Mas o deputado Luiz Henrique, como é de costume dos seus pronunciamentos, deputada Silvana, deputado Alcides, ele gosta de tutelar o mandato dos outros parlamentares, como se ele fosse o melhor, como se ele fosse o professor de todos que estão aqui, porque só ele está certo e todos estão errados. É isso que ele tenta passar de costume em seus pronunciamentos. Eu quero, antes de iniciar no mérito da discussão, dizer que o deputado apóstolo, quando ia se retirar deste plenário, eu disse a ele, deputado Luiz Henrique, no meu pronunciamento eu vou citar Vossa Excelência. Portanto, se quiser ficar, porque eu não tenho medo do debate, pode ficar. E o deputado Luiz Henrique apontou o dedo em riste para mim e disse aqui, atrás do presidente deputado Osmar Baquite, apontou o dedo para mim e disse, pode falar o que quiser de mim, porque eu sou um homem temente a Deus. É só o deputado Luiz Henrique. A grande maioria acredita. E não é porque aconteceu um caso de abuso nos Estados Unidos, que o acusado é o filho de um pastor, que eu, deputado Carmelo, não posso me revoltar com isso. É claro que eu me revolto. Agora, o deputado Carmelo e qualquer outro parlamentar desta casa não é obrigado a saber de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Era um caso, deputada Silvana, que ainda não tinha chegado ao meu conhecimento, que talvez não tivesse chegado ao conhecimento da maioria das pessoas que estão aqui. Mas ao invés do deputado Luiz Henrique trazer um fato trágico, lamentável, e pedir que esta casa se una, propor um projeto nesse sentido e pedir o apoio dos colegas deputados, ele traz o fato e constrange os colegas. Traz o fato e tenta. A palavra correta é essa, porque eu não me sinto constrangido pela fala do deputado Luiz Henrique. Denúncias de violência contra crianças e adolescentes crescem 31% no estado do Ceará. Violações passam de 23 mil. Mais de 20 mil violações contra crianças, adolescentes. Trago aos senhores outra notícia, que assim como a que ocorreu nos Estados Unidos, eu também repudio, porque eu posso falar. Talvez o deputado Luiz Henrique não possa falar. Eu entendo que ele faz parte da base do governador do PT. Será que os eleitores deles sabem disso? Ceará teve mais de 750 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em 2024. Cadê que o deputado Luiz Henrique fala disso? Já que ele tomou a liberdade de me cobrar posicionamentos, eu me tomo na liberdade de cobrar estes posicionamentos dele, deputada Silvana, porque eu gostaria muito que ele falasse sobre isso. Bom, o segundo deputado a se manifestar contra a fala do deputado apóstolo Luiz Henrique foi o pastor Alcides, que foi duro, criticando o fato de Henrique
falar mal dos pastores evangélicos. Vamos ouvi-lo. Senhores que nos escutam nessa hora, a gente não queria estar se degladiando sobre esse ponto, e principalmente com a pessoa que chega aqui e diz que sou lavado, redimido no sangue de Jesus, já fiz isso, fiz aquilo e tudo. Hoje eu sou. Eu quero dizer a todos que eu sou um dos homens mais carentes da graça de Deus aqui na terra, que mais preciso da ajuda de Deus para vencer as demandas, as adversidades da vida. Mas eu fico assim assustado, com uma pessoa que se diz cristão e que lidera uma igreja, uma vez por outra na vida, perdida, chega aqui na Assembleia Legislativa simplesmente para lacrar, para jogar nas redes sociais uma palavra dele. Toda vez que ele chegar aqui já sabe, vai dar uma oportunidade de falar e vai sair nas redes sociais. Mas hoje ele traz uma matéria dos Estados Unidos. Se preocupa não, apóstolo, que Donald Trump vai ganhar, vai ser presidente dos Estados Unidos e vai resolver esse problema. Agora, aqui no Brasil, temos que olhar para a nossa casa, e principalmente aqui no estado de Ceará. E quando tem oportunidade, ele é ovacionado. Todas as pessoas da esquerda fazem elogios a ele. Um dia que um esquerdista me fizer elogio aqui na Assembleia, é que eu estou fazendo a coisa errada. Um dia que um esquerdista dizer, valeu, gostei das suas palavras, eu estou fazendo a coisa errada. Agora, apóstolo, eu não sei se você disse que aqui é pastor, apóstolo, não sei se chama de apóstolo ou de rock balboa, porque lá fora é um rock balboa. Quer dizer a Vossa Excelência que você pode dizer tudo concernente ao que você falou, mas de repente cai tudo sobre terra, porque a pessoa que você defende é a favor do aborto, da liberação das drogas, e aí você está de braços dados com o partido das trevas que a gente tanto prega. É inadmissível a sua palavra. E outra, para finalizar a minha fala, Carmelo Neto, meu colega, é que ele insulta os nossos deputados evangélicos. Se ele fosse para Brasília, quer dizer que ele não faria parte da bancada evangélica. E fazer parte de qual bancada, pelo amor de Deus? Hein, doutora Silvana? E dizer, cadê os nossos deputados? André Fernandes, doutor Jaziel, sabe o que é que eles... A lei para bandido, para estuprador, é castração química para esse tipo de miserável. Eles estão lá para lutar pelas famílias. Agora, só lacrar, chegar aqui e falar meia dúzia de coisas, eu acho que as igrejas que recebem um pastor que é a favor do comunismo, e eles são conscientes disso, não convida jamais uma pessoa dessa, nem para estar na igreja, porque não tem moral nenhuma, e se continuar com esses teatros aqui, não funciona. Teatro pode funcionar lá na igreja dele. Aqui não funciona esse tipo de teatro. Bom, o deputado pastor Alcides disse lá no início que o deputado apóstolo Luiz Henrique aparece uma vez perdida na Assembleia. Realmente, o deputado apóstolo Luiz Henrique é um dos 2 deputados estaduais mais ausentes da casa. Ele vai muito pouco à Assembleia. Não é ao plenário, não, vai muito pouco à Assembleia. No plenário, é raríssimo ele aparecer, para fazer realmente alguns discursos desse tipo, né, que lhe garante o chamado à atenção. Mas a questão não ficou parada, não terminou com o pronunciamento do deputado Carmelo Neto e nem com o pronunciamento do deputado pastor Alcides. Teve também a deputada doutora, que é evangélica, doutora Silvana, que termina o seu pronunciamento vibrando com a possibilidade de Trump ser novamente eleito presidente dos Estados Unidos, o que significa dizer que a direita nacional brasileira, cearense principalmente, está no grupo da forte torcida pela nova eleição, por uma nova eleição
de Trump para governar os Estados Unidos. Mas vamos ouvir o que disse a doutora Silvana. E aqui eu vou falar de forma bem simples, que existe, você ouvir de um apóstolo a necessidade de queimar e de expor pastores em redes sociais, isso é nefasto, isso é perverso. E pelo que eu fiquei sabendo aqui, fiquei sabendo inclusive por essa confusão que eu não estava nem sabendo desse problema nos Estados Unidos, porque eu estou mais preocupada com o problema aqui no Ceará. Não foi o pastor, foi o filho do pastor. Então parece haver uma necessidade de expor e atacar os homens de Deus, os padres, os pastores. Isso está errado. Isso clama ao céu. Agora nós vamos atribuir a um pastor porque o filho dele fez alguma coisa errada. Espera aí, ele deve ter criado o filho no caminho que ele devia andar, pastor Alcides. Eu acredito que ele deve ter feito a lição de casa com o filho. Aí agora parece existir uma necessidade desse ataque que eu, em nome do nosso partido, meu querido deputado Carmelo Neto, eu repudio. Eu aqui denunciei, pastor Alcides e deputado Carmelo, aqui em Heriutaba, uma criança que era tratada, deputada Larissa, eu sei que Vossa Excelência tem interesse nesse assunto, era tratada, uma criança de 8 anos, era tratada como a prostituta da cidade. Uma criança de 8 anos era tratada como a prostituta da cidade. O mesmo bandido assediou, estuprou, violentou 7 crianças no mandato anterior. Trouxe para a Assembleia Legislativa. Denunciei. O bandido está preso, graças a Deus. Que o nosso Partido Liberal defende, sim, as crianças e os adolescentes. Mas também o nosso Partido Liberal não está interessado em expor pastor, em atrair coisas ruins para cima da imagem de pastor ou de padres. Não. Isso aí é que é nefasto, isso aí é que é errado. E vamos olhar para os problemas do estado do Ceará, porque lá nos Estados Unidos vai chegar o Donald Trump para botar lei na miserabilidade lá. Esta é a deputada doutora Silvana. O deputado Sargento Reginauro chamou a atenção em seu pronunciamento de ontem na Assembleia da precariedade da estrutura do batalhão do Corpo de Bombeiros do Ceará. Hoje, com uma população de aproximadamente 9 milhões de cearenses e um número elevado de edificações nos 184 municípios do estado, é numericamente infinitamente menor o tamanho do batalhão do Corpo de Bombeiros no estado do Ceará. Vamos ouvir o que disse o deputado Sargento Reginaldo. Dispõe sobre a instalação da unidade do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Ceará no município de Campos Sales, no estado do Ceará. Com parecer favorável, é claro. Eu pedi para discutir essa matéria porque eu já debati ela na comissão e vários outros projetos de indicação solicitando criação de unidade do Corpo de Bombeiros no interior do estado, inclusive o deputado Queiroz, na Serra de Ibiapaba. E eu preciso dizer para a população cearense, a Assembleia está votando um projeto de indicação. A competência de acatar ou não e tornar isso de fato algo concreto é do governador, é do chefe do executivo. Por isso se chama projeto de indicação. É competência do executivo. Qual é o problema? O Corpo de Bombeiros não tem efetivo para abrir esses quartéis. O Corpo de Bombeiros está agora em vias de receber 2 prédios para abertura de novos quartéis. Um na capital, onde era o edifício Andréas, e o ex-governador prometeu ao Corpo de Bombeiros que ali seria um quartel do Corpo de Bombeiros.
para ficar como uma homenagem em memória às vítimas do edifício Andréa e o trabalho que o Corpo de Bombeiros realizou. O outro na cidade de Camusim, do deputado Sérgio Aguiar, que já está praticamente pronto, mas não tem bombeiro para abrir esses quartéis. Então, nós estamos investindo dinheiro público no equipamento, no concreto, no edifício, mas o governador do estado de Ceará está esquecendo que ele precisa abrir um concurso. Um concurso que, inclusive, ele promete desde o dia que assumiu o governo. 1 ano e meio. Nós não estamos tendo bombeiro para trabalhar hoje nos quartéis que já temos. Nós tivemos agora um incêndio no centro da cidade de grandes proporções. Nós tivemos bombeiros de folga sendo chamados para a ocorrência. Porque simplesmente nós não temos efetivo suficiente para dar conta de uma ocorrência de grandes proporções. E está aqui hoje, matéria na imprensa cearense, incêndios em edificações comerciais aumentam 22% no estado do Ceará. Eu quero saber se o governador do estado do Ceará vai esperar uma tragédia acontecer que ceife vidas e aí ele entenda de uma vez por todas que investir no Corpo de Bombeiros é ter cuidado e preocupação com vidas. Inclusive, ontem foi a solenidade do Dia Nacional do Bombeiro, a solenidade mais importante da instituição durante o ano. Não foi o governador, não foi a vice-governadora, sequer mandou alguém que fosse do primeiro escalão para prestigiar a solenidade do Dia do Bombeiro. Mas está sendo tratado com descaso absurdo dos nossos governantes nos últimos anos. E estamos aí agora com 1.600 homens para dar conta de 9 milhões de habitantes e pelo menos, uns 300 já anunciando aposentadoria. Vai fechar as portas? É isso que está se querendo? Nós vamos terceirizar a responsabilidade de uma atividade que constitucionalmente é do Estado? Governador Elmano, é urgente que Vossa Excelência tome uma atitude, uma providência com relação ao Corpo de Bombeiros. Bom, se o deputado Sargento Reginaldo não tivesse apontado os números, alguém poderia até dizer que ele estava sendo corporativista. Ele é sargento do Corpo de Bombeiros. Ele saiu do Corpo de Bombeiros para a política. Poder-se estar dizendo que esse é um discurso corporativista, embora ele não esteja mais lá no dia a dia da corporação. Mas corporativista porque defenderia interesses de colegas ou de ex-colegas. Mas ele citou números. Ele disse que toda a corporação, Corpo de Bombeiros do Ceará, para atender aos 184 municípios do estado, tem apenas um efetivo de 1.600 homens. 1.600 homens. E que 300 desses homens, 20% praticamente, estão se aposentando. Ora, 1.300 homens talvez não fosse suficiente nem para garantir atender às necessidades do Corpo de Bombeiros numa cidade como Fortaleza, a maior do estado do Ceará e centro de uma região metropolitana grande. Nós temos municípios grandes aqui, Eusébio, Maracanaú, Caucaia. Então, 1.600 homens não seriam suficientes nem para garantir a segurança dessa população que está aqui na região metropolitana de Fortaleza. Muito bem, um outro fato que ele chama a atenção, e nós já havíamos nos reportado aqui, não em relação aos bombeiros, mas de posições deselegantes do governador Elmano de Freitas.
Nós tivemos recentemente aqui um evento do pessoal do agronegócio, uma das atividades de maior riqueza hoje no Brasil, pode não ser a mais rica aqui no Ceará, mas ela é muito significativa, pois tivemos aqui a PEC Nordeste, um evento grande no centro de eventos do estado do Ceará. O governador Eumano de Freitas não foi à solenidade de abertura desse evento. O governador de Goiás, que veio participar de um movimento do partido dele aqui, do União Brasil, na véspera, estava presente. Era uma autoridade nacional, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, nome até que é apontado como um dos prováveis candidatos à presidência da República, esteve lá. O governador Eumano não foi. O governador não foi, antes de ontem, à solenidade de comemoração, uma comemoração muito importante para os bombeiros. Ele lá não compareceu, como disse o deputado, não compareceu a vice-governadora, não compareceu, ele disse, nenhuma autoridade do primeiro escalão. Quer dizer, não compareceu nem o secretário de Segurança Pública. É mais do que deselegante. Bom, o deputado de Assis Diniz, petista, líder da bancada da maioria na Assembleia, ele é líder do PT e dos deputados de outros partidos que formam a bancada da maioria na Assembleia Legislativa. Pois bem, ele estava aniversariando ontem e foi à tribuna, e todos saudando-o pelo aniversário, e ele saiu-se com uma que deixou uma boa parte dos deputados em situação de preocupação, estupefação. Ele, ao terminar o discurso do tema que ele havia escolhido para falar, ele se dirigiu ao presidente da Assembleia, que estava presidindo a sessão naquele momento, e disse: meu presidente, a partir de hoje não vou mais atender à sua recomendação. A partir de hoje eu vou reagir. E disse que ia reagir no plenário, fora do plenário, contra colega, seja quem for, e contra secretários de Estado, secretários do governador Eumano de Freitas. Eu vou parar por aqui para ele dizer o restante. Vamos ouvir o que disse o deputado. Sei que do que eu vou falar, Vossa Excelência sofreu quando foi secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social. Entendo que tem horas na vida que a gente precisa ter coragem para assumir posições. E o meu silêncio, muitas vezes, foi a pedido de Vossa Excelência. Mas a partir de hoje, recebi várias ligações de amigos, de companheiros, pedindo para que nós pudéssemos estar sempre cada vez mais próximos. Meu silêncio para determinadas questões de comportamento, de postura, eu não vou mais acatá-los. Eu vou rebater à altura, sejam eles dentro de plenário, sejam eles em órgãos específicos, sejam eles de secretário, seja ele de onde for. A partir de hoje, saiba que nós vamos estar fazendo as disputas para que a nossa base não cobre, como eu fui cobrado fortemente por 2 municípios. Município que eu trabalhei, município que eu fui mais votado, município que tem identidade, tem compromisso com o deputado de Assis. A partir de hoje, eu não vou ficar mais calado. Vou dar o exemplo de Jucás. Jucás, essa semana, nós tivemos um problema que relaciona a conduta e a postura dentro de determinada secretaria.
Vou esperar até o final da tarde. Vou ter uma reunião com a secretária Augusta para expor os problemas. E a partir de hoje, nós vamos estar nos posicionando de forma a responder às questões elencadas diretamente que atingem a base do deputado de Assis Diniz. Bom, o deputado de Assis Diniz é um dos deputados que mais utiliza a tribuna da Assembleia para defender a administração do governador Eumano de Freitas. É verdade que uma boa parte dos deputados aliados está insatisfeita com o governo. Está insatisfeita. Tem deles que diz que o governo promete e não cumpre. Tem deles que diz que o governo ainda não deu nada de participação política para ele no governo. Enfim, nós escutamos muitas conversas. Tem deputados, ainda hoje, ontem, eu digo antigamente, mais frequentemente, procuravam os jornalistas reservadamente para falar mal do governo. A tática deles era a seguinte: ele falava para o jornalista reservadamente, o jornalista guardava a fonte, algumas vezes a fonte estava liberada, dizia: olha, o deputado está insatisfeito por isso, isso e isso, aí vai reagir, vai fazer isso, aquilo outro. Ele dizia isso para que, quando o jornalista noticiasse isso, o governo o chamasse e começasse a ceder, dar algumas coisas para eles. Não é o caso do deputado de Assis, que ele é um dos deputados bem aquinhoados do governo. Ele, o líder do governo, e mais uns 3, não é? E mais uns 3 são muito bem aquinhoados. Outros não. E alguns outros são até espezinhados. Mas essa reação do deputado estimulou outros aliados do governo a cobrar mais atenção do governador, cobrar o cumprimento das promessas do governador, e isso pode criar mais algumas dificuldades. Aliás, pode criar algumas dificuldades, mas algumas não, porque esses deputados estaduais não têm criado dificuldades para o governador, à exceção de 8 deputados que realmente são oposição. Os outros 38 são aliados em tudo. O que o governador mandar para a Assembleia, eles aprovam sem nenhuma discussão e com a rapidez de chamar a atenção de todo e qualquer parlamento. Mas foi o deputado de Assis, eu conversei com ele depois desse pronunciamento. Deputado, quem são os secretários? Não, estamos conversando aí e tal, estamos conversando, tal. Não se abriu. E, como ele disse que ia esperar até o fim da tarde, ele desapareceu o restante do dia e se justifica o desaparecimento porque ele tinha programação para comemorar o seu aniversário naquele dia. E com essa informação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje aqui no primeiro bloco de notícias, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já teremos novas informações. Obrigado.